Bem-vindos, então, para mais um unboxing, hoje do capítulo 16 de Mateus. Nós já estamos dois capítulos, digamos, passados do exato centro do Evangelho de Mateus. E esse capítulo 16, ele é um capítulo maravilhoso, importantíssimo no Evangelho de Mateus, e eu espero que você perceba isso na medida em que a gente for desembrulhando este capítulo juntos. Você se recorda, e se você está com a sua Bíblia, eu quero te mostrar isso, é muito importante você enxergar isso. Abra em Mateus, no capítulo 1, no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. E você lê, aqui eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, NAA, você lê o seguinte: na abertura do Novo Testamento, na abertura do Evangelho de Mateus, qual é o propósito deste Evangelho? E o propósito é este: é nos dar o livro da genealogia de Jesus Cristo. Nós já desembrulhamos isso lá nas primeiras vezes que estivemos abrindo e desembrulhando Mateus. Mostramos que este evangelho tem como propósito ser o Gênesis do Novo Testamento, livro da genealogia, livro dos começos. Gênesis é a palavra grega. E então, livro da Gênesis, da origem, da genealogia de Jesus Cristo. Jesus, o nome dele, Cristo, o título, o Messias aguardado por Israel. É bom a gente saber disso, você saber disso. A gente começa a ler textos como esse, nós que somos gentios, não somos descendentes diretos dos judeus, e portanto não tivemos como hábito ler a Bíblia hebraica desde a infância, desde pequenino, mesmo que tenhamos nascido em lar cristão e lido o Antigo Testamento, a gente já leu o Antigo Testamento com a visão do Novo Testamento, o que é correto. Mas o judeu não, ele quando ele lê Cristo, do grego Christos, ele está lendo ungido, Messias. Opa, então, livro da genealogia de Jesus Messias. Ele já arregala os olhos, o prometido do Antigo Testamento. Quem é esse? Bem, ele é descendente de Davi, ele é filho de Abraão também, descendente de Abraão. E aí você vai observar que a genealogia de Jesus em Mateus, ela começa com qual figura do Antigo Testamento? Com Abraão. Diferentemente da genealogia de Lucas, que vai destacar Adão como a origem, não é? Mateus nos mostra Abraão. A Abraão foi feita uma grande promessa no Antigo Testamento, em Gênesis 12. Você lembra qual foi? Qual foi a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão? Eu vou te abençoar e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por causa de você, eu abençoarei todas as famílias da terra, ou abençoarei a sua descendência, ou você abençoará todas as famílias da terra. Então esse foi o grande chamado de Abraão. Abraão era aquele que foi chamado por Deus, para Deus, depois de todo o dilúvio, depois da Torre de Babel, depois do homem ter dado errado por causa da queda no pecado. Abraão foi aquele que Deus chamou para, através dele, começar um povo, certo? O povo de Deus.
E aí você abre essa genealogia, esse livro, o Novo Testamento, e você vê Mateus dizendo que este é o livro da genealogia de Jesus, Messias, descendente de Davi, descendente de Abraão. Então, imediatamente você tem grandes figuras na mente. Você tem a figura do Abraão, que é aquele por meio de quem Deus formou um povo, o seu povo escolhido. Você tem a imagem do Davi, o rei que até hoje se espera em Israel, desde que o povo voltou do cativeiro babilônico. Até hoje, Israel nunca teve um rei, e eles esperam um descendente de Davi para o trono. Mas Mateus está dizendo que esse descendente de Davi, que é esperado para o trono, é Jesus, o Messias. Ele já veio. E é isso que o judeu não admite, até que ele tenha seu coração regenerado e ele então compreende que o descendente de Davi, profetizado, e que é tão falado no livro 5 dos Salmos que nós estamos estudando, começando no Salmo 107, 108, e até o final do Saltério, esse descendente de Davi, tão esperado para o trono, ele é Jesus, o Messias. Descendente de Abraão, descendente de Davi, ele veio. Tá bem. Você se recorda de que Abraão é aquele por meio de quem Deus formou um povo, ou formaria um povo. E rei sobre esse povo, Deus colocou a casa de Davi. Então Jesus reúne essas duas coisas. Jesus é aquele que de fato veio formar um povo. E sobre esse povo, quem reina é ele mesmo, que é da casa de Davi, é descendente de Davi. Dito isso, pula lá para o final do livro de Mateus, capítulo 28, que eu sei que você conhece muito bem. Mas você tem, a partir do verso 19 e o verso 20, os dois últimos versículos de Mateus, você vê Mateus dizendo, mostrando o que Jesus disse, suas últimas palavras segundo este evangelho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Reúnam um povo de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. E qual será o sinal de que eles são discípulos? Vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não será mais a circuncisão. Será o batismo do crente como testemunho de fé. E aí você vai ensiná-los a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então ele está dizendo, eu sou descendente de Abraão. Portanto, eu estou na mesma proposta que Deus deu a Abraão. Eu vim para reunir um povo. Esse povo será chamado de meus discípulos. O sinal não será a circuncisão, será o batismo como profissão de fé. Batismo de crentes, batismo de pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo. E mais, eu serei o rei sobre eles. Serão meus discípulos. Eu serei porque eu sou da casa de Davi, eu sou descendente de Davi. Então você vê, o evangelho começa assim, o evangelho termina assim. E você se lembra que eu disse logo no início da mensagem de hoje, do unboxing de hoje, que o capítulo 16 é crucial. Por quê? Porque é no capítulo 16 que Jesus vai, ele mesmo, definir quem é esse povo. E aí abra em Mateus 16. Quando Simão Pedro confessa Jesus Cristo, e no verso 18 de Mateus 16,
Jesus diz também: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra igreja é eclesia, é assembleia, é um povo chamado para se reunir diante dele. Então, é o próprio Jesus quem estabelece a igreja como sendo o povo de Deus. Jesus é quem, então, conecta para nós o povo da aliança lá no Antigo Testamento com o povo agora, depois de sua vinda, morte e ressurreição. E ele diz: esse povo, que é um só povo, é a minha igreja, é a minha assembleia, e eu vim edificá-la. Eu gosto da ideia de que a igreja, ela foi gerada na mente de Deus desde antes da eternidade. Quando Cristo foi imolado desde antes da fundação do mundo. A igreja foi gerada, não é? Houve a fecundação, por assim dizer, na eternidade. A igreja foi gestada no Antigo Testamento. Ela entrou em trabalho de parto nos evangelhos com a vinda de Jesus. E ela então vem à luz no dia de Pentecostes. Calvino caminhava nessa direção. Eu gosto muito dessa imagem e dessa ideia. Há uma continuidade e uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus nunca teve dois povos. Deus nunca teve Israel de um lado e a igreja do outro. Deus sempre teve um povo só. E este povo é um povo que é, o Novo Testamento vai dizer, descendente de Abraão pela fé, não é? E ele tem como o seu rei, esse povo, o Senhor Jesus Cristo, que Mateus nos descreve. Então essa é a importância do capítulo 16. Porque Jesus vai mostrar para nós como é que nos planos de Deus isso acontece. Capítulo 16 de Mateus. Vamos lá. Eu coloquei esta frase como sendo a grande ideia deste capítulo. Jesus, ele está preparando os discípulos dele. Ele está diretamente focado em seus discípulos. E ele vem fazendo isso já praticamente lá desde o capítulo 13, quando ele começa a falar aos discípulos por parábolas e a explicar o sentido das parábolas especificamente para os seus seguidores. E ele vem então se revelando. E ele vem então preparando os seus discípulos. Ele vem realizando milagres, ele vem explicando os milagres, ele vem expulsando demônios, ele vem ensinando. E ele fará isso aqui ainda no capítulo 16. Só que ele usará como pano de fundo a crítica incessante dos líderes judeus. É interessante você notar isso. O discipulado de Jesus, ele não acontece num contexto onde está tudo muito bem, todos numa sala de aula, com hora para começar, hora para terminar. Não, o discipulado de Jesus é on road. É na estrada, é com o pé no chão, e é em meio às críticas incessantes dos líderes judeus, e especificamente dois vão se juntar aqui, dois tipos de líderes que nós veremos. Mas se não bastasse a crítica dos líderes judeus, que não cessa, havia uma confusão das massas ignorantes a respeito de quem era Jesus. Então combine essas duas coisas. Você tem uma massa de gente que Jesus quer alcançar e elas estão confusas sobre quem Jesus é. E os próprios discípulos de Jesus estavam também confusos. Mas
Paralelo a isso, você tem líderes judeus absolutamente irados com o que Jesus vem se tornando aos olhos do povo. Então Jesus usa esse pano de fundo, a confusão das massas ignorantes, a crítica incessante dos líderes judeus, para ensinar lições preciosas que são as que nós veremos hoje, desembrulhando o capítulo 16. Então, o capítulo 16, e eu estou seguindo aí na tela, são 5 tópicos que não são meus, eu extraí dos tópicos da NAA, da Nova Almeida Atualizada. É bom a gente ter essa visão panorâmica do capítulo antes da gente entrar nele. Então é isso que a gente vai tentar desembrulhar, se der tempo. A gente faz ele inteiro, senão, sexta que vem. Você vai ver um pedido por um sinal. Os líderes vão pedir um sinal para Jesus. Quem são esses líderes? Fariseus e saduceus. Dois grupos bem distintos. E eu fiz questão de botar nas cores vermelho e azul, porque eu quero que você veja aqui como se fossem os democratas americanos e os republicanos americanos, a direita e a esquerda. Lá são essas cores, azul e vermelho. É óbvio que não é isso, mas para você entender o nível do que está acontecendo, esses dois grupos absolutamente antagônicos, contra um ao outro, eles se juntam para abordar Jesus. Então eles vão pedir um sinal para Jesus. O que vai acontecer? Jesus vai dizer o seguinte: olha, não tem sinal como vocês querem, é o que nós leremos. Daí, Jesus vai falar com os discípulos dele o seguinte, ele vai dizer: cuidado com o fermento desses homens. O que ele quer dizer com isso? É o que a gente vai ver. Cuidado com o fermento desses homens. E ao dizer isso para os discípulos, os discípulos vão responder de um modo que vai mostrar para nós que eles não entenderam nada até aqui do que Jesus fez anteriormente. Eles são como aqueles 2 discípulos voltando para Emaús, decepcionados. Eles são lentos para compreender. Pedro vai fazer a grande confissão, e é nesse contexto da confissão de Pedro que Jesus vai de falar sobre a eclesia, né? Sobre a igreja. Jesus vai predizer a morte dele, Pedro vai ficar bravo com isso, vai dizer não faça isso. E aí você vai ver que a pedra que confessa Jesus, do verso 13 ao 20, ela se torna uma pedra de tropeço, do 21 ao 23. E aí Jesus termina esse capítulo falando que os discípulos devem tomar a sua cruz e segui-lo. Então, olhando para esse panorama, eu gosto de fazer isso, minha mente funciona assim. Eu gosto de ter a imagem, a grande imagem, e eu gosto de ver a lógica, porque o Espírito de Deus é o artista. E então nós temos aqui um pano de fundo, que é a crise dos judeus, né, brigando com Jesus. Jesus usa esse pano de fundo para alertar os discípulos sobre o fermento desses fariseus. O que significa isso? A gente vai ver. Jesus, então, vai a fundo e pergunta sobre quem a multidão diz que ele é, quem os discípulos dele diz que ele é. Ele fala da edificação da igreja, ele mostra como é que ele deveria morrer para que essa igreja fosse edificada. E aí ele explica quem é o tipo de gente que faz parte desta igreja. Então é um capítulo belíssimo, talvez um dos mais importantes
deste evangelho. Todos são fundamentais porque são peças muito bem polidas e colocadas uma ao lado da outra. Mas é maravilhoso esse capítulo. Então, essa é a visão geral do capítulo. Vamos ao capítulo. Primeiro trecho, que é o qual? Que é o pedido por um sinal. Os fariseus e os saduceus vão pedir um sinal para Jesus. E essa não será a primeira vez que Jesus será abordado dessa forma. Você vai se recordar do capítulo 12, no verso 38 a 45, que eles fizeram isso, os fariseus. Eles haviam pedido um sinal e Jesus negou. Mas dessa vez os saduceus se juntam e pedem um sinal da parte de Deus. E aí qual seria a ideia que eu queria que você tirasse do verso 1 ao verso 4? Eu já te dou aqui alguma aplicação para você ver comigo. O mundo, meu povo, os incrédulos, permanecerá cego e crítico em relação à verdade óbvia, a não ser que Deus intervenha com graça na mente e no coração dessas pessoas. O mundo permanecerá cego e crítico em relação à verdade óbvia, a não ser que Deus haja e regenere e dê compreensão. Em outras palavras, o problema do mundo não é que lhes falta argumento, é que lhes falta, de fato, apetite por Deus, desejo. O tolo diz no coração, não a Deus. Não falta argumento ao tolo. O que há no coração do tolo não é uma ideia de que me falta argumento, não. Falta disposição, desejo. Porque nós vamos ler o texto e você verá o seguinte: por que eles estão pedindo sinal diante de todos os milagres que Jesus já tinha feito? Não é que Jesus tinha feito um milagre apenas, e eles queriam mais 2 para a prova de 3. O que Jesus veio fazendo desde que começou o ministério público dele, lá no capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O que Jesus veio fazendo foi ensinar e operar sinais. E nós vimos que ele fez isso com poder. As pessoas se admiravam. Os demônios, inclusive, reconheciam que ele era o Filho de Deus. Os demônios chegaram a dizer: peraí, você está vindo antes da hora nos perturbar. Até o diabo sabia quem era Jesus. Jesus, pelo menos 2 vezes até este ponto, disse o seguinte: olha, é o que o profeta Isaías profetizou. Os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem. Ou seja, esses sinais revelam que eu sou o Messias. Então não faltava sinal para ele. É o que nós vamos ver. Mas eles permaneciam cegos e críticos em relação à verdade óbvia que até o diabo sabia. Vamos ao texto. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Vocês acham mesmo que se Jesus fizesse um sinal vindo do céu ali diante deles, respondendo a este pedido, eles creriam em Jesus? Por que não? Porque Jesus já tinha feito isso. Eles já tinham visto isso. Por que eles estão pedindo então? Eu tenho minha sugestão, não vou dá-la agora, mas continue lendo o texto. Mas outro fato curioso que você precisa entender. 2 inimigos declarados estão juntos numa mesma missão. Fariseus e saduceus. Inimigos declarados um do outro.
por convicções e por vaidade. Nós vamos ver como daqui a pouquinho. Mas é importante você ver que quando você enxerga no mundo em que vivemos, pessoas que pensam tão diferente, pessoas que até têm raiva umas das outras, de repente estão juntas com o objetivo, por exemplo, de calar o crente, de calar a igreja e etc. Isso não é novo. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Eles se aproximaram e eles tinham o propósito de tentar Jesus. Tentar Jesus. E a gente sabe da própria Bíblia que Deus não tenta as pessoas. Ou seja, eles queriam derrubar Jesus com o sinal que Jesus fizesse. Percebe? De fato, eles queriam um sinal. E para mim, eles queriam um sinal para dizer, é Beelzebul através dele, porque eles já agiram assim anteriormente. Só que é curioso, Saduceu envolvido nisso, porque Saduceu não acreditava em demônio, em ressurreição. Fariseu, sim. Mas a lógica, quando é conveniente, a lógica ela é deixada de lado. Convicções são deixadas de lado. Eles querem tentar Jesus, pedem que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: vocês querem um sinal? Então eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês sabem ler sinais, vocês é que não querem ver os sinais. Ele diz essa história: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. Era um tipo de leitura que se fazia naquele tempo, naquele lugar. O céu avermelhado, do entardecer, significava tempo bom no dia seguinte. E pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Como nós, você acorda, olha para o céu, tem nuvem escura, provavelmente choverá. O céu está limpo, provavelmente dá sol, dá praia, dá clube, dá piscina. Vocês sabem ler isso. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Vocês não são bobos. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Que sinais eram esses? Eram exatamente os sinais messiânicos que Jesus vem realizando desde o início praticamente desse evangelho, meu Deus do céu. Por exemplo, onde Jesus nasceu. Os magos foram para onde Jesus nasceu. Herodes vai consultar quem? Os sábios, os fariseus, os entendidos, eles, desde o começo, eles estão perdidos nisso tudo. Na verdade, eles estão com medo porque eles estão, de fato, vendo os sinais e entendendo o que está acontecendo. Só que eles sabem que se eles se rendessem a isto, tudo aquilo que os tornou milionários, eles perderiam da noite para o dia. E o que os tornou milionários? O sistema judaico de sacrifícios, de necessidade de sacerdotes e tudo mais. Eles, na verdade, eles não queriam era perder prestígio, poder e posses. Jesus vai desmascará-los em Lucas. Jesus vai dizer que eles são amantes do dinheiro. Então, eles sabem ler os tempos. Tanto sabem ler os tempos, que se Jesus colocasse na lousa dizendo, olha, os cegos estão vendo, certo? Vocês têm dúvida disso? Não, vocês viram cegos enxergarem. Surdos estão ouvindo. Vocês têm dúvida disso? Não, vocês viram surdos passarem a ouvir, com sinais que eu realizei. Aleijado está andando, certo?
Eu tenho pregado, as pessoas ouvem com poder. Peraí, eu expulso demônios. Vocês viram pessoas serem libertadas dos demônios. Vocês até disseram que eu expulso demônio pelo maioral de Beelzebul. Ou seja, vocês não têm como negar os sinais. Agora, vamos lá, vamos para o profeta Isaías. Quando Isaías falou desses sinais, a respeito de quem ele estava falando? Vocês sabem ler sinais, vocês não são bobos. Ele estava falando do Messias, não é? Então, de duas uma. Jesus está dizendo aqui, ou vocês me aceitam como tal, porque eu sou, ou vocês me rejeitem como tal. Mas não me peçam sinais para tentar fazer eu criar provas, segundo vocês, contra mim mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Não se coloca Deus à prova. E os fariseus estavam colocando o Cristo à prova. Está clara essa questão dos sinais? Como Jesus está lidando com eles? Uma geração perversa, ele completa no verso 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? 3 dias na barriga do grande peixe, e então ele vem para a vida. Jesus 3 dias no túmulo e ressuscitará dos mortos. Esse é o único sinal que eu ainda vou deixar diante de vocês, fariseus, e vocês vão ter que lidar com ele. Esse sinal vocês vão ter que lidar com ele, porque esse será o mais poderoso de todos. E esse sinal, quando eu ressuscitar dos mortos e atrair para mim mesmo uma multidão, vai mudar para sempre a vida de quem crer em mim. Vocês não vão conseguir conter a onda. Vocês vão lidar com esse último sinal. Vou deixar esse problema para vocês. Porque é de fato o que acontece. Quem são os discípulos depois que eles veem que Jesus de fato ressuscitou? São outra pessoa. Pedro perde o medo. E aí Jesus os deixa e se retira. Impressionante que eles não fazem nada neste momento para acabar com Jesus. Por quê? Porque eram covardes. Covardes. Trabalhavam nas sombras. Certo? Jesus continua. Do capítulo 16, dos 5 ao 12, Jesus vai começar a ensiná-los agora a partir dessa experiência com os fariseus e saduceus. E a gente vai descobrir que os discípulos ainda não tinham compreendido totalmente o Senhor Jesus Cristo, apesar de tantos sinais. E a ideia de apoio é esta: a aplicação, como queiram. Mesmo os discípulos de Jesus experimentam limitações no entendimento, e isso os faz ignorar os perigos do mundo. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos ao texto. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, Mateus nos informa, esqueceram-se de levar pão. Deixa eu recordar você. O que aconteceu em Mateus 14? O que aconteceu em Mateus 15? Qual é esse capítulo mesmo? 16. Mateus 14 foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Mateus 15 foi a segunda multiplicação de pães e peixes. Guarde isso em mente. No 14, no 15, e agora aqui no 16 eles se esquecem de levar pão. E Jesus lhes disse, Jesus aproveita, Jesus pega, deixa. E é impressionante esse conectivo aqui, e.
esqueceram de levar pães e Jesus lhes disse. O que tem uma coisa a ver com a outra? Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. É porque Jesus sabia o que eles iam dizer. Jesus sabia que eles iam pensar o seguinte: a gente esqueceu de trazer pão. Por isso que ele está falando de fermento. Gente, eles são muito burros. Veja, de outro modo, por que nós teríamos esse conectivo bem aqui? Porque eles esqueceram de levar pão, Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que tem uma coisa a ver com a outra? Nada, a não ser que Jesus queria que eles caíssem na real. Como? Continue lendo o texto. Eles, porém, começaram a discutir entre si. Para Jesus, eles não têm coragem de dizer. Ele diz isso porque não trouxemos pão. Fermento, não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? Olha como é que Jesus os descreve. Fariseus e saduceus são incrédulos. Os discípulos são homens de pequena fé. Por que vocês estão discutindo entre vocês sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? Isso foi lá em Mateus 14. E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, isso foi lá em Mateus 15. E de quantos cestos vocês recolheram? Eu sempre fiz o milagre e sobrou em abundância. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que fermento é esse? Incredulidade? Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão. É claro que não era isso, meu Deus. Mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Que bom que Mateus explica. O fermento é a doutrina deles. Agora é que está o ponto. Qual era a doutrina deles? E é isso que eu vou mostrar rapidinho para vocês. Mas está claro o que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo: olha, eu fiz um monte de sinais e os fariseus e os saduceus continuam incrédulos. Vocês viram isso? Eu fiz um monte de sinais e vocês continuam com a fé desse tamanico. O que eu estou de fato dizendo, diz Jesus, é que vocês não podem viver conforme a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Qual era essa doutrina? Em síntese. Os fariseus, eles eram do tipo que buscava autoafirmação diante de Deus. Eles eram legalistas. Um corpo conservador de líderes que mantinham a estrita observância da lei, da tradição. E nós já vimos, nós já estudamos isso, capítulo anterior, capítulo 15. Eles colocavam a tradição humana acima até da lei de Deus. Fariseus significa separados. E eles baseavam o status diante de Deus na própria obediência rígida à lei, à tradição. Então, em síntese, eles eram marcados pela justiça própria, autoafirmação diante de Deus. E Jesus está dizendo: olha, cuidado com essa doutrina.
Não sei, talvez fosse forçar o texto, dizer que quando eles ficam preocupados, dizendo, ele está falando isso porque a gente esqueceu dos pães. Conjectura, não sei. Saduceu. Quem eram os saduceus? Saduceus, eles buscavam a autogratificação sem Deus. Eles eram liberais. Ou seja, eles eram predominantemente da classe rica dos judeus, embora eles fossem mais rígidos do que os fariseus em alguns aspectos, eles ficaram conhecidos, os saduceus, por buscarem aprovação e poder, tanto político quanto social. E muitos deles fizeram fortunas com concessões no templo, multas que eram deixadas de lado, ou atenuadas, abrandadas. Conversão de moedas, pessoal chegava de outra localidade, queria comprar animais para o sacrifício, eles eram meio que os donos do dinheiro, o judeu sempre foi muito bom nisso. Então você quer saber quando é que judeu começa a ficar rico mesmo, historicamente? Você precisa estudar o caso dos judeus assim que eles vão para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles de algum modo começam a trabalhar e de algum modo eles começam a fazer dinheiro. É tanto que quando vem o decreto do rei da Pérsia para eles voltarem para Jerusalém, faz as contas de quantos voltaram. Uma minoria. Minoria. Ninguém quis mais deixar o conforto e o lucro que já estavam tendo na Babilônia e além. Voltar para Jerusalém, aquela terra quebrada, aquele povo quebrado, ter que construir tudo. Enfim. Então eles, saduceus, ficaram muito ricos, com concessões no templo, conversão de moedas, sacrifícios rituais. E eles não criam na ressurreição dos mortos. E por não crerem na ressurreição dos mortos, eles viviam a vida literalmente como quem quisesse aproveitar ao máximo a única vida que eles tinham para viver. A única vida curta que eles tinham para viver. Então buscavam a autogratificação sem Deus, eram liberais. Os fariseus, a autoafirmação diante de Deus, eram legalistas. E a autogratificação sem Deus, eles eram liberais. Esses são os dois extremos que a gente sempre tem que evitar como cristãos. É o que Jesus está, de algum modo, nos alertando. Cuidado com essas doutrinas, não é? Dessa autogratificação sem Deus ou da sua autoafirmação diante de Deus. Então, como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Aqui é um bom momento para a gente quebrar. Eu quero então pular aqui para as perguntas que eu fiz, para a gente então conseguir, se a gente conseguir vencê-las, a gente volta para o texto. Senão a gente encerra com o texto aqui. Deus permitindo, semana que vem a gente pega a partir do verso 13 e conclui. Mas com base no que a gente viu até o verso 12, me ajude a responder essas questões aqui. Vamos lá. De que forma a justiça própria nos cega para Cristo? Leiam primeiro, porque muitas, eu acho que elas estão de algum modo também conectadas. Vamos lá, é só essa tela aqui para hoje mesmo. Se Jesus realizou sinais em seu ministério, por que foi errado para os fariseus e saduceus solicitarem sinais?
Escrevi errado. Terceiro, de que forma a autonegação se difere da autojustificação? Vamos conversar sobre isso? Mas antes, alguma pergunta sobre o que vimos até o verso 12? Alguma colocação? Foram 44 minutos até aqui. Alguma dúvida, alguma observação sobre o nosso texto? O que te chamou a atenção no que você viu até aqui? Danilo. Por que eles tinham uma visão? De onde eles teriam tido? Boa pergunta. Eu nunca fiz estudo a fundo para saber o que teria levado os saduceus a recusarem um ensino tão claro, não é? Quando o próprio Jó vai falar, né? Eu sei que o meu Redentor vive, eu verei, etc. E tantos outros textos. Isso mostra para nós o seguinte, né, Danilo? Isso acontece até hoje, diante dos nossos olhos. Tantos crentes com a Bíblia completa na mão conseguem tirar coisas ou não tirar, que a gente fica abismado até hoje, né? Isso mostra para nós o quanto é fácil a gente, com a Bíblia na mão, errar. Nós somos muito frágeis mesmo. Muito frágeis. E era muito conveniente crer que não havia ressurreição, né? Por que era conveniente? Porque justificava o estilo de vida materialista e tudo mais, né? Percebe como a doutrina dita comportamento? Não crer que há ressurreição, que há um juízo nos aguardando, não crer que há um Deus que pede conta da sua vida, permite tudo. Os filósofos materialistas diziam isso. Nietzsche, se não me engano, foi quem disse: se não há Deus, tudo é permitido. Então, se não há ressurreição dos mortos, se não há outra vida, vamos viver essa curta vida. Eles viviam ainda menos naquela época, provavelmente. O que mais? Mas, de que modo a justiça própria, por exemplo, o contrário dos fariseus são os saduceus, né? A minha autogratificação, é fácil dizer, como é que a autogratificação te cega para Deus? Delícia, chuva. Chuva no telhado, vento no portão. Então, de que modo a sua busca pela autogratificação te cega para Deus? Você está tão desejoso, tão desejosa de se realizar, que ou Deus te ajuda nisso, e se você busca Deus, seus olhos não estão em Deus, estão naquilo que você tanto quer que Deus te dá. Então, a autogratificação te cega. Ou não cega? Seus olhos são apenas daquilo que você mais deseja. Vai se discutir sobre a tirania do tempo, como usar o tempo. Quer dizer, a gente usa o tempo com aquilo que a gente julga nos dar o maior prazer imediato. Não é de outro modo. Mário, você está dizendo, você foi na raiz dos dois problemas. Tanto a autojustificação, quanto a autogratificação tem os olhos na mesma coisa, qual seja? Eu. Aí eu li uma frase essa semana de um pastor que diz assim: se você quer, você busca Deus para se achar em Deus.
E se você desiste de Deus, você desiste de si mesmo. Falei, meu Deus, a única maneira de ser salvo nesse sistema que ele está propondo é você de fato virar as costas para Deus. Porque é só virando as costas para Deus que você vai fugir de si, que é o nosso maior problema. Então, a justiça própria nos cega para Cristo, porque nos faz olhar para nós mesmos. A autogratificação nos cega para Cristo, porque nos faz olhar para os nossos objetos de desejo. E esse é um grande problema. Ou não é? Por exemplo, qual é a tentação de quem vive de justiça própria? É agradar todo mundo. Você já tentou viver para agradar todo mundo? Te mata, te destrói. Você não consegue. É impossível. Você não é Deus. Quem escreve muito sobre isso, gente, se você quer se aprofundar, é o Timothy Keller. Ele fala muito sobre isso. A parábola do Deus pródigo, ele vai falar muito disso. Muito importante aquele trecho, aquele sermão dele que virou livro. Então, primeiro que destrói você, é impossível. Se você vive para sua autogratificação, sempre que você atinge a realização de uma meta ou concretização de um desejo, adivinha. Vou te dar um exemplo. Meu sonho era ganhar uma caneta Montblanc. E finalmente eu ganhei uma, muitos anos, lá em Campinas. O Antônio Carlos me deu. Foi na Espanha, trouxe uma caneta Montblanc para mim, de presente. Adivinha? Quando eu ganhei a caneta Montblanc, meu próximo sonho, uma capinha de couro para caber a caneta Montblanc. Você percebe? Fala que você não é assim. Esse é o problema. Ou seja, enquanto você está com os olhos na autogratificação, você não vai ter olhos para Cristo, você não vai ter olhos para ler a Bíblia, porque você está lendo a Bíblia aqui e pensando na caneta Montblanc que você quer, na capa de couro para a caneta. Você já parou para pensar o tanto que é difícil ler a Bíblia com esses ídolos em competição? Sertilanges, no livro dele, A Vida Intelectual, ele fala muito. O grande segredo para a vida devocional é você ter um coração que não busca alimentar-se de ídolos. Ele não diz nesses termos, mas é isso que ele quer dizer. Quanto mais o seu coração almeja coisas grandes demais, o salmista vai falar isso num dos salmos pequeninos mais lindos do saltério. Ele fala, olha, meu coração, eu fiz a minha alma sossegar, como a criança que bebeu do seio do leite da mãe, do leite do seio da mãe, e sossegou a alma, e meus olhos agora não estão em busca de grandes coisas para mim. A autogratificação te cega para Cristo, porque seus olhos estão naquilo que o seu eu deseja. E a autojustificação te cega para Cristo, porque seus olhos estão na sua capacidade de performar para Deus ou para os outros. Aí vamos para a terceira. Diga, Marcos. Nossa satisfação. Muito bem colocado. A autojustificação nos cega para Cristo como nosso redentor. Ele não é nosso redentor. Eu me redimo. Não é isso? Quantas vezes você vai tentar evangelizar alguém da sua própria família e se a pessoa até concordar de que precisa de Deus, o que ela vai te dizer? Deixa eu parar de fumar primeiro. Aí eu vou lá na sua igreja. Deixa eu parar de beber primeiro. Aí eu vou lá na sua igreja. Deixa eu melhorar um pouquinho minha vida. Aí eu vou lá na sua igreja. Ou seja, eu.
A sua justiça não é a obra que Cristo fez no seu lugar, é o que você é capaz de fazer. Então, a autojustificação, ela cega os seus olhos para a redenção, para a obra completa de Cristo. E a autogratificação cega os seus olhos para a delícia, para a satisfação que é Cristo. Uma das coisas que tem sido mais difíceis para mim nos últimos tempos é tentar colocar isso de modo prático. Por exemplo, o fascínio com a pessoa de Cristo e de que modo isso vai me fascinar. Porque, veja, você começa a se encantar por alguém. Você lembra da voz da pessoa, você lembra das palavras dela, você lembra das conversas com ela, e isso te engaja. Não é assim? É numa amizade, é num namoro, é em qualquer relacionamento. Um grupo de amigos, você quer estar com eles porque você sabe quem eles são, você conhece as experiências que você já teve junto com eles. Então, é isso que a gente tem que aprender a absorver de Cristo. É esse tipo de experiência que a gente precisa aprender. Então, a nossa autogratificação, a busca dela, vai colocar todos o nosso coração e o nosso prazer nas coisas, até mesmo nas coisas boas que Cristo dá. Saúde, dinheiro, família, filhos, casamento, namoro. Quantas vezes a gente se decepciona com Deus porque a gente quer coisas legítimas. Eu não estou falando aqui de nada devasso, coisas legítimas. Que coisa mais legítima do que você conseguir terminar o mês, tendo pagado suas contas, foi honesto, sobrar um dinheirinho, para você fazer uma coisa, mas você não consegue. Quantos vão vivendo assim, sem conseguir, e com o tempo vão se endurecendo? O que isso revela? Os olhos estão naquilo que Cristo pode me dar, e não nele mesmo. É como um cônjuge virar para o outro e dizer, o marido dizer, eu não vou largar de você, eu amo você, mas você cuida bem da minha roupa, você cozinha bem, eu não posso largar de uma mulher que cozinha tão bem. Meu Deus. E a mesma coisa, a esposa dizer, olha, eu não posso largar de um homem que dá tudo que eu quero. Pera, você está comigo porque eu consigo te dar o que você quer? Percebe? Então a autogratificação, ela rouba seus olhos para a beleza de Cristo. E de que forma a autonegação se difere da autojustificação? Porque Jesus fala que você tem que negar a si mesmo. Nesse mesmo capítulo. Vamos deixar isso então para a semana que vem? Porque a gente vai ter que ler o texto e a gente tentar amarrar. Porque a gente tem que entender o que é autonegação à luz do ensino de Jesus. Mas eu te adianto e te digo. Autonegação no ensino de Jesus é você negar a si mesmo um prazer menor por um infinitamente maior. Tá claro isso? A autonegação é você negar a si mesmo um prazer pequeno, ainda que imenso para você, em troca de um prazer infinitamente maior. Então você nega a si mesmo o prazer de chupar o sorvete, porque se você esperar um pouquinho, você vai ganhar a sorveteria.